Aleluia. Nós queremos mais, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, povo do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Olha nós mais uma vez aqui na presença do Todo-Poderoso. Essa presença que permite eu e você estar com fôlego de vida, acordarmos para lutarmos nas dificuldades do dia a dia. De praxe o nosso louvorzinho, mas eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa manhã seja uma manhã que já está quase entrando na tarde, né? Um dia abençoado para a sua vida, para as nossas vidas. Dia de muita sabedoria, muito discernimento. Muita revelação do nosso Senhor. Que a gente possa cada dia mais ter o coração agradecido a Ele. Mas antes da nossa meditação da manhã, vamos fazer uma oração de gratidão ao Pai. Pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua proteção. Porque nós sabemos que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? E nesta manhã, com essa meditação, a gente possa desejar ir além desta palavra. Em que sentido? Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Aí por trás da palavra de Deus existe a revelação do Senhor. Que é um nível maior de entendimento, de discernimento, de revelação, de poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Nesta manhã, você que está do outro lado, que pode estar ouvindo essa ministração no momento, que você seja poderosamente abençoado com as instruções do Espírito Santo. E se você não estiver aqui nesse momento, você vai ouvir gravado. Então considere, que nós possamos considerar as verdades que libertam. Essas verdades que mudam, transformam e que saram nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, te damos graças, te damos louvor. Estamos aqui, Pai, com corações quebrantados e contritos diante da Tua presença, entrando nos santos dos santos, que não existe mais barreira para termos esse acesso de imediato contigo. Obrigada, Pai. Que privilégio de Teus filhos poder ter esse acesso liberado por Ti. Obrigada, Pai. Perdoa nossas falhas. Que nós cada dia mais possamos melhorar como pessoas, como servos, como os filhos, como as esposas, como as mães, enfim, que nós possamos nos tornar cada vez mais pessoas que agradam o Teu coração e que revele o Teu amor para outras vidas, em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, que você tem para esta manhã e que nossas vidas sejam impactadas com essa verdade, porque a Tua palavra ela é viva, é poderosa e é eficaz. E ela transforma toda e qualquer situação, porque ela realiza. E quando a gente considera, coisas grandes acontecem. Te louvamos por este momento, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Espero que vocês estejam bem. E sempre eu falo, se não estiver, tem oportunidade para se tornar melhor o seu momento, o seu dia. Né? Não se desespere, o importante é focar nele, acreditar nele, né? Para que a gente possa usufruir, né? De caminhos de delícia e de paz, como diz na sua palavra. Mas esse caminho de delícia e de paz não quer dizer que não vem conflito, não vem dificuldade. Vem, com certeza. Dificuldades vão existir sempre quando a gente viver nessa terra. Agora, quando o nosso Senhor vier nos buscar, Maranata, aí sim a gente vai usufruir sem problema, sem dificuldade, um corpo glorificado, sem doença nele, só usufruindo da dimensão do que tudo que esta palavra tem para fornecer nossas vidas. Vai ser nesse momento. Amém, queridos? Então fica aí, você que pode ficar, escuta um pouco, meditar desta ministração que o Senhor quer trazer para a gente. O versículo foi tocado
Agora a gente vai estratificar juntos com ele. E se eu e você ficar bem atentos, ele vai dar cada vez mais, cada palavrinha, e ele vai, né, nos ajudar a renovar nossa mente, porque a palavra, ela faz a renovação nas nossas vidas, não é verdade? Então, glória a Deus pela sua presença, que Deus os abençoe cada vez mais à medida que você e eu buscarmos da sua palavra, e que a gente possa crescer e romper com as dificuldades. Isso só é possível em Deus, né? Estando plugados. O que quer dizer isso, irmã Fabiana? Estando cada dia mais estudando sua palavra. Orando, meditando, acreditando, renunciando, se fortalecendo, congregando, jejuando, orando em línguas. Então tem uma gama de coisas que vai nos auxiliar a fazer a gente romper com as dificuldades e avançar. Só nele. Não tem outra forma. Não existe outro meio. Né? E o Senhor traz para nós nesta manhã, aqui em Tiago 1, tão conhecido. Né? Eu creio, eu mesmo, né, já ouvi muito a respeito disso, mas glória a Deus que está disponível e que a palavra renova, porque a gente vai ler mais e a gente vai receber mais do Espírito nesta manhã. Que diz assim, Tiago 1, a partir do 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. A gente vai ler o texto, depois a gente vai estratificando, tá bom? Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, ou ação completa, como algumas versões dizem. Para que ela precisa ter ação completa? A fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Queridos, que palavra. Tiago 1, do 2 ao 4. Se a gente for meditar com a mente, com a alma, a mente não alcança. Porque é loucura dizer que eu e você tem que passar, né? Ter motivo de júbilo, de alegria, quando a gente está passando por dificuldade, por aflições. Meu Deus, veja, por diversas provações. Isso a mente, se você parar para pensar com ela, sua mente diz, oxe, que loucura, eu vou me alegrar nisso que eu estou passando, nisso que eu estou vivenciando. Mas a Bíblia diz, queridos, se ela fala, eu creio, ponto. Né? E espero que você também creia, porque a palavra é um manual de vida. Ela sim sabe a direção correta, ela sim sabe as instruções corretas para as nossas vidas, né? Então, por que eu não acreditar no que ela vem ensinando, no que ela vem instruindo? Aí aqui na Bíblia que nós acabamos de ler, ela está dizendo para mim e para você, ei, meus filhos, tem de motivo de júbilo, de alegria, eu passar por provações. Porque uma vez que essas provas, né, elas continuam e você permanece firme, eu estou parafraseando, tá? Vai produzir em mim, você, a perseverança. O que é a palavra perseverança? No original grego é permanecer sem mudar, é foco, é atenção, não deixar que os agentes externos me paralise, perseverar, né? Não parando no meio do caminho, porque se eu sempre dou um exemplo de uma fila no banco. Eu tô numa fila bem grande, já tô ali, né, agoniada, querendo resolver o que eu vou resolver. Mas se naquela fila faltar uma pessoa na minha frente, se eu ali não perseverar até o final, eu não vou conseguir chegar ao caixa e realizar aquilo que eu preciso. Mesmo assim, na palavra de Deus. A perseverança é que é a mudança de chave. E só persevera quem acredita. E só quem acredita que tem fé no Pai, no meu Pai e no seu Pai. Que temos. Entende? Aí a Bíblia diz aqui, olha, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E essa perseverança tem que ter ação completa, né?
Porque, como eu dei o exemplo, se eu parar no meio do caminho, acabou, eu não vou alcançar. Ah, mas é muita luta, é muita dificuldade, queridos. Até o processo de você e de mim recebermos a vitória, existe o caminho a percorrer. E esse caminho é de muitas dificuldades. Mas quando estamos com o Pai que sabemos que estamos, né? Sabendo que existe a vida dele dentro da gente, como é que a gente vai desfalecer se a gente olhar para ele? Se a gente olhar para a circunstância ao redor, a gente realmente para. Se a gente, com nossa força, quisermos lutar, realmente a gente não vai conseguir. Sozinhos a gente não consegue. Mas com auxílio, com a ajuda, com as instruções do Espírito Santo, com certeza, queridos, é impossível eu e você sair do problema sem ser vitorioso. Até porque a própria palavra já garante que eu e vocês somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos em Cristo. E sabe o que quer dizer o mais vitorioso? É você ser campeão de uma luta que você não lutou. Você perseverou, não deixa de ser uma luta, né? Mas quem realizou a batalha completa foi o Senhor. Aí a gente nós não nos tornamos só vencedores, tornamos mais do que vencedores. Pegaremos o troféu, pegaremos a medalha, mas a luta maior foi do nosso Pai. Glória a Deus por isso, queridos. Quando a nossa mente entender isso, a gente vai sofrer menos, a gente vai questionar menos, sabe? Entendermos que nós não estamos sozinhos. Que a maior força habita em nós. E aqui, né, como estamos lendo Tiago 1, do 2 ao 4, aí o 4 diz assim: a perseverança deve ter ação completa. E eu não posso começar perseverando e depois parar, não. Se ela parar, você não vai usufruir. Os resultados não vão acontecer. Agora, se eu perseverar, se você perseverar até o final, olha, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos. Queridos, quando o Senhor quer tratar com a gente, Ele, né, permite certas situações, sabe? Não para destruir nossas vidas, não, é para nosso crescimento. A própria Bíblia está dizendo para nosso aperfeiçoamento, para que a gente se torne homens e mulheres mais completos em Deus, sem faltar nada sobre as nossas vidas. Não é faltar, deixar de existir problema. Não, ele não está dizendo isso. Mas é ser completo. Nem que nos falte nenhuma virtude. Sabe? E mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio à dificuldade, mas ali a gente estando preparados, fortalecido nele, a gente vai estar, olha, rompendo dia após dia. Rompendo em fé. Porque é a fé que move montanhas. É a fé que mobiliza o coração do Pai. E essa fé, que já foi derramada no meio do seu coração, uma porção de fé, mas ela precisa ser aperfeiçoada, como a Bíblia diz, né? E só depende de mim, de você, na busca constante, diária, oração, meditação da palavra, jejuar, orar em línguas, renunciar, ter uma vida consagrada ao Senhor, a permanência de busca, a permanência de uma prática da palavra. Porque não adianta saber tanto, ler tanto e não praticar. Nada vai fazer efeito. Agora, claro, fé em fé, glória em glória. Rompendo, sabe? Isso que precisamos compreender. Esses dias eu estava falando com uma menina que o maior desafio nosso não é as dificuldades que a gente está passiva a passar, né? Porque a própria palavra, o Senhor já nos instruiu isso antes de acontecer. Olha, vai vir aflição, mas tem calma, tem bom ânimo. O maior desafio, queridos, é como a gente vai ultrapassar o problema. E não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir. A gente vai falhar, a gente vai errar, a gente vai questionar, a gente vai até retrucar. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração e sabe o desejo e as intenções. Foi algo além da nossa força? Foi algo que a gente não teve, né, substância suficiente para combater e para dominar? Né? Ele sabe tudo, Ele desce ao nosso nível.
Nível de busca, nível de entendimento, nível de desejo, nível de intenções. Não estou aqui falando nível dele faz, né, separação de um para com o outro, não. O amor dele é infinito para todos. Agora, à medida que a gente anda em conformidade com a palavra, é que a gente vai usufruir de forma diferente, né? E aqui continua dizendo: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Vamos lá para 2 Coríntios. Vamos lá. Para ver aqui o que é que o Senhor quer trazer mais de complemento neste momento para nossas vidas. Olha, 17 ao 18. Não, deixa eu ler a partir do 16. Aí o título diz assim, ó: o motivo e efeito das aflições. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior, o que eu falei, né? As coisas acontecem ao nosso redor, né? As aflições, os problemas. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Sabe o que é o homem interior? É a vida de Deus dentro da gente. O nosso espírito, ele foi recriado em Deus. Quando o Senhor veio morar nele, a gente se tornou, nós nos tornamos filhos e o nosso espírito se tornou a ser recriado, perfeito, sem nenhuma falta. O nosso espírito, ele está dentro. O externo luta a cada momento para fazer com que eu e você desacreditemos da verdade que liberta. Mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que, independente do homem externo se corrompa, o interno está em plena renovação. A perfeição do Espírito nosso que já está recriado, à medida que eu busco Bíblia, eu vou me aperfeiçoando, eu vou cada vez mais exercendo mais fé, eu vou me blindando, aí por consequência o meu próprio corpo vai sendo beneficiado. E eu vou me tornando cada vez uma pessoa blindada das dificuldades que vão acontecer ao meu redor. Porque eu vou aprendendo a dominar. Aqui não, epa, bora, aqui não. De jeito nenhum. Em vez de eu estar olhando para as circunstâncias, eu vou estar olhando para o meu homem interior. E quem habita lá é o Espírito Santo da verdade. É onde tem a fonte de vida que jorra, que está disponível, jorrando, olha, de dentro para fora. A ponto de fortalecer cada vez minha alma, cada vez mais, e fortalecer o meu corpo. Aleluia, que coisa tremenda. Queridos, a força que ressuscitou Jesus, ela habita dentro de mim e de você. Agora é porque a alma muitas vezes não compreende isso. E deixa eu ler novamente aqui, 2 Coríntios 4, do 16 ao 18. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior, o homem externo, esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Queridos, você já ouviu falar? Parece até uma brincadeira, mas não é não, viu? É real. A gente sabe, veja, nada contra quem se cuida, né? Quem cuida da pele, que tem os meios aí que buscam. Mas você já ouviu várias pessoas relatarem que quando que o rejuvenescimento real é quando está estudando a Bíblia, quando está orando, quando está buscando ali a palavra. A Bíblia é tão linda que ela fortalece. Ela ajeita até, claro, aqui a gente tá com um efeitozinho, que é normal, para ficar mais bonitinho, né? Mas independente de efeito, se a gente tirar o efeito, a gente vai ver na natureza real, nossas vidas. Mas, o que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente tá buscando a palavra, até o cuidado com a nossa pele, ela executa. Os anos vão passando, a sua idade vai avançando, mas os sinais vão se tornando menos evidentes. É verdade. Olha, queridos, eu já estou com 50 anos.
Para a glória de Deus, eu não me preocupo com idade, nem nunca tive vergonha de dizer a minha idade. Eu tenho 50 anos de idade. Glória a Deus por isso. Muitos que me veem, por mais que eu tenha, né, ruguinha, expressões da idade, as pessoas dizem que não parece tanto. Sabe o que é que eu respondo? Não para minha vaidade, não. Mas para honrar o Senhor. Eu digo, é Deus. E é Deus em mim. É a palavra dele me rejuvenescendo. A cada dia. Só depende de mim buscar. Buscar, meditar e praticar também. Porque senão os efeitos, claro que enquanto a gente estiver nessa terra, a natureza é nascer, a gente viver uma vida. O corpo vai ficando mais frágil, porque cada dia que se passa, a gente vai envelhecendo. Cada dia. Não é? Por mais cuidado que a gente tenha do corpo, físico, alimento, dormida bem, buscando a palavra, cada dia vai se envelhecendo mais o nosso corpo. Mas quando a gente está atrelado à palavra, buscando de fato essa palavra, com mais evidência, com mais força, dando credibilidade ao que ela é possível realizar, o corpo da gente é beneficiado, é vida e paz para nós, como a Bíblia diz. Então, viver uma vida com abundância e a paz fluindo, você se estressa menos, você fica menos envelhecido, você vai ficando assim mais alegre, né? Cada vez mais. Eita, um minutinho, gente. Deixa eu pegar uma chave aqui para abrir a porta. Porque se deixar aqui, então... Voltei. Então, assim, quanto mais buscarmos Deus, ele não só trata no lado espiritual. Embora que o espiritual é regido pelo natural. Glória a Deus, né? O externo, o natural é regido pelo espiritual. E se o espiritual, que já foi recriado, que é o nosso espírito em nós, se a gente já está recriado e a gente se fortalece cada vez mais, aí, claro, é impossível que o corpo, a mente, primeiramente, e o corpo não seja beneficiado. E quando ele é beneficiado, os sinais são visíveis. Que é aquele exemplo que diz, a coroa de 50 anos, mas não parece. Não parece, mas não é por causa de mim, não é por causa dele. É por causa da sua palavra. Ele é lindo demais, não é verdade? Nosso Deus é tremendo. E aqui vamos dar continuidade. 17, o 2 Coríntios 4, 17. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Olha, por mais que a gente tenha que vivenciar aflições, a Bíblia está dizendo leves e passageiras, ela vai passar. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. Mas é essas aflições que eu e você está passando, está nos tornando pessoas mais fortes, mais maduras, mais preparadas. É como a gente acabou de ler, né? Em Tiago 1. E produz o quê? Uma glória incomparável, de valor eterno. E o valor eterno traça, não corrompe, não corrói. Valor eterno, nada faz a palavra fugiu. Nada faz se destruir. Eterno já está dizendo, é eterno. Então os valores, que os nossos olhos estejam fintados nisso. Que nós sabemos valorizar o que realmente é eterno. A gente está aqui nessa terra de passagem, mas os nossos olhos devem estar fintados no eterno. Essa é a nossa busca constante. Aí o 18 diz assim: sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que podemos enxergar, nas circunstâncias, no externo, mas nos elementos que não são vistos, porque o que é visto é passageiro, é passivo à mudança. Circunstância tem que sair da nossa frente, porque se a gente está buscando força e alicerçado na palavra, sai da frente. Você pensa que eu não tenho problema, não é? Se eu contasse um pouquinho, você chorava, se fosse olhar pelo emocional. Mas eu não estou aqui para me focar em problema, não. A gente está aqui para falar de Jesus, para falar do amor dele, da força dele, do poder dele.
transformador, do poder dele que muda a circunstância, que muda, que transforma, que liberta, que rejuvenesce sem precisar de esticar a pele. É a palavra de Deus que faz tudo isso. E ela está disponível para mim e para você. Sendo assim, 18. Fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que não se vê, são eternos. Queridos, a vida é passageira. O momento que a gente está vivenciando, ele passa. É por isso que eu costumo dizer que o mundo, a Terra é uma bola, que ela gira. Tudo muda. O cenário que você está vivenciando agora, o que eu estou vivenciando, ele pode mudar a qualquer momento. Então não te foca nisso não. No passageiro não. Foca no que é eterno. Quando a gente aprender isso, eu digo primeiramente para mim. Quando a gente focar nisso, quando a gente aprender nisso, a mudança começa a acontecer. É impossível não acontecer. Sabe? Então seja o que for a área que você está passando aí. Veja 2 versículos, 2 em Tiago e 2 Coríntios que nós lemos. Existiam vários outros versículos que poderiam, né, nos instigar a viver em fé. Lembrando que quanto mais a gente andar em fé, mais a gente vê o poder de Deus sobre as nossas vidas. O cuidado, a proteção, o suprimento, tudo vem através de fé. E eu só vou conseguir adquirir e viver em fé se eu meditar na palavra. Olha, eu digo por mim, se eu não vivesse buscando e lendo, eu não conseguiria não. Porque eu já passei por vários cenários, sabe? Várias mudanças. E às vezes a gente para e diz, mas por que está acontecendo isso? São estações. Você verificar uma live anterior, eu explanei sobre estações. E o próprio, na natureza, no natural, são 4 estações no ano, quanto mais a vida da gente. Passa por estações, passa por ela, é inevitável. O inverno surge todos os anos. É inevitável, você chorando, gritando, esperneando, mas o inverno vai passar, vai surgir pra gente. E é chuva, tudo dificulta mais, não é verdade? É um exemplo que eu tô dando. Então não é diferente com as nossas vidas. As estações, elas surgem para nos preparar mais. Que a gente aprenda cada vez mais com a palavra de Deus a tornar dessa dificuldade que a gente passa trampolim para impactar nossas vidas, de avançar olhando para o alto. Sejamos essa flecha, uma flecha atirada no alvo correto. O arqueiro, ele vem, eu já falei isso em outras lives. O arqueiro, para ele lançar aquela seta no alvo que ele deseja, ele tem que ir para trás. Aí muitos dizem, eita, bichinho, olha, perdedor, tá indo para trás, estava tão mais avançado, regrediu. Oh, Jesus. Naturalmente falando, você pode até pensar nisso. Mas espiritualmente, olha, essa regressão que para muitos parece é poder, força, é mais sabedoria e é mais impulso. Olha, vem para cá quando solta, puf! É com mais força, é com mais alvo. Talvez você esteja vivenciando isso hoje. Olhem para você e digam, olha como tá. Olha como ele tá. Olha como ela tá. Meu Deus, como regrediu. Deixa as pessoas achar o que quiserem. Deixa as pessoas falarem o que quiserem. Pega teus olhos e foca no eterno. Não foca no momento, não. Porque se focar no momento, você afunda. Porque só surgem pessoas para botar você para baixo. Mas para botar para cima, como a palavra de Deus, é muito difícil. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas na prática da palavra. Que a gente possa cada dia mais avançar nessas verdades. E entender que é um processo. Não vai ser de uma hora para outra. As dificuldades vão surgir. Você até vai se irar muitas vezes. Mas não vai pecar. Tem que se dominar. Mas quando você parar, pede perdão a Deus, avança e pede mais força, porque como eu falei no início, ele desce ao nível, ele vê o coração, a intenção da gente. Ele vê, não é verdade? É dessa forma, Paz pastora Michele, tá bom, minha amada? É dessa forma
Então a gente precisa cada vez mais fortalecer a alma, porque é a alma que peida tudo o contrário do que a Bíblia ensina. Amém. Glória a Deus, querida. A palavra ela é tão linda e o mais interessante é que ela alcança cada um que está aí, quem vai ouvir, né? E alcança também minha vida de forma diferente. Porque ele sabe o que a gente precisa. Não é verdade? Então não importa. Deixa as pessoas achar que a gente está regredindo. Deixa. Tem nada não. Tem nada não. Contrário. Vamos avançando. Pega aí, Jonathan. E vai botando no fogo. Entende? E é desse jeito. Deixa as pessoas acharem. Pouco importa. Deixa achar. Eu quero é avançar. Eu quero cada dia mais melhorar. Eu quero cada dia mais formar o caráter de Deus na minha vida. Para quando ele formar o caráter dele em mim, eu poder ajudar outras pessoas, resgatar vidas para o reino. Para a gente todos se encontrar com ele. Glória a Deus por isso. Para vivermos uma vida nova. Para vivermos um diferencial. Porque, queridos, muitos colocam seus olhos no natural. Dinheiro, fama, poder. Isso tudo vai passar e vai ficar. Agora o que é eterno, se você não tiver um coração voltado para lá, entendemos que eu e você está aqui de passagem, né? Que existe um lugar sendo preparado para nós, um lugar perfeito, sem dificuldade nenhuma, com tudo pronto para nós. Vale a pena passar qualquer coisa aqui nessa terra. E não se afligir, ter o equilíbrio. Não deixar que a mente perturbe, porque nos últimos tempos a gente está vendo, queridos, tantas coisas acontecendo, pessoas não estão se fortalecendo, estão se apavorando, o inimigo está se aproveitando, estão tirando sua própria vida. Mas glória a Deus que o Senhor está dando a oportunidade da gente aprender um pouco mais agora, nesta manhã, que já passou, já estamos na tarde. Mas eu já vou encerrar. E que esta palavra que o Espírito Santo trouxe para nós nesta manhã, e terminando agora na parte da tarde, que eu e você possa meditar. Tiago 1, do 2 ao 4, 2 Coríntios do 4, 17 ao 18. Do 16, desculpa, que eu li até do início 16. Né? Então que esta palavra continua lendo, continua desejando, continua considerando. Porque quando eu e você considera, os resultados, eles mudam. Os resultados são diferentes. Amém, queridos? Um resto de tarde glorioso, desafiador, mas abençoador. E que você entenda que essa aflição que você está vivendo, e eu também, vai passar. Vai. E a gente vai levantar a bandeira da vitória. E declarar, até aqui o Senhor nos ajudou, e foi Ele o meu sustento, foi Ele minha força, foi Ele que mudou o cenário, e tudo vem dEle e volta para Ele. Amém? Beijo no seu coração e fica ligadinho, porque a qualquer momento a gente volta aqui. Basta o Espírito Santo de Deus desejar trazer algo para nós e a gente vai estar disponível. Amém? Um beijo no seu coração, fica ligadinho, continua olhando para o alto. Tira o foco do externo, que é de lá, ó. É de dentro. Que tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Beijo no seu coração. E até mais tarde, se assim o Senhor nos permitir. Até breve. Cadê, Gabriel?